Boa noite, paz de Jesus, amados irmãos e amigos queridos. Como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Estamos chegando aqui para mais um momento onde nós vamos estar falando do amor, da graça e da misericórdia de Deus que está em Cristo Jesus, o Senhor. Quem está aqui comigo hoje é o meu amigo, meu irmão em Cristo, meu pastor Tiago Viana, que por acaso é meu filho. É o pai da Emily, esposo da Suelen, e eu convidei ele para estar conosco aqui para a gente falar do amor e da graça do Senhor Jesus Cristo. São exatamente 19 horas e 59 minutos. 19h59. Daqui a pouco vai 20 horas, não é? Hoje é dia 8 de maio de 2020. Estamos aí atravessando, estamos em meio a uma pandemia. O Covid-19 está em ação, não é? Assolando, trazendo a insegurança, mudando o costume, fazendo com que as pessoas estejam no interior de suas casas, fazendo com que nós, com mais frequência, estejamos lavando as nossas mãos com sabão e água abundante, depois secando e aplicando o álcool em gel, não é? Nós estamos evitando o abraço, o ósculo santo, estar muito próximo das pessoas, tratar com as pessoas a uma certa distância. E o fundamental é obedecer, viver obedecendo, muito especialmente nesse período, às autoridades constituídas. Por quê? Porque obedecendo às autoridades nós seremos abençoados e vamos abençoar outras pessoas que vão estar perto de nós e exatamente no sentido de não serem contaminadas, né? Nós não podemos nos transformar em condutores desse vírus terrível, tá certo? Se sair de casa, não saia de casa, mas se precisar sair, use sempre a máscara para dirigir, para ir a um comércio, enfim. Deus vai te abençoar porque você vai estar em obediência às autoridades sanitárias, aos médicos, enfim, às autoridades constituídas. Então, isso que eu estou fazendo aqui é um trabalho também de utilidade pública. E eu quero agradecer a você, meu querido amigo, meu irmão, minha irmã, gente linda de Jesus, por você nos receber em sua casa. Eu e o pastor Tiago estamos alegres, né, pastor? Nossa alma está alegre e satisfeitíssima pelo fato de você nos permitir estar aí com você, juntamente com a sua família. E o nosso objetivo é repartir, é compartilhar, né? Essa é uma palavra que está sendo bastante usada ultimamente, né? Compartilhar com você um pouquinho da Santa Palavra de Deus, tá certo? Da Santa Palavra de Deus. E eu quero orar com você, e antes de orar, eu quero dizer para você que você pode compartilhar essa programação, você pode nos ajudar, vamos lá, você pode nos auxiliar a pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, você pode nos auxiliar nisso, tá bom? Compartilhe, convide mais alguém, não é? Deixe aqui o seu comentário, deixe aqui o seu pedido para a oração e nós vamos estar nos nossos momentos de oração, vamos estar colocando o seu nome na presença de Deus. E Deus conhece a sua necessidade e é poderoso para supri-las. Uma outra coisa importante, eu quero dizer para você que segundas, terças e quartas-feiras, entre 5 e 6 da tarde, das 17 às 18 horas, portanto, nós temos o nosso programa Crer e Crescer pela rádio obpc.com.br. Segundas, terças e quartas-feiras, das 5 às 6 da tarde, programa Crer e Crescer pela rádio obpc.com.br. Você pode estar conosco, fazendo também o seu pedido de oração, deixando o seu comentário e estando conosco para adorar e glorificar ao santo e bendito nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero orar com você agora e logo em seguida o nosso querido amigo, nosso irmão, nosso pastor Tiago vai estar trazendo uma palavra da parte de Deus que com certeza irá alimentar a nossa alma e nos trazer conhecimento. Porque quem vai estar orientando
ao pastor Tiago é o Espírito Santo de Deus. E sendo assim, nós seremos enriquecidos pela ministração dessa noite. Vamos orar. Quero convidar você, deixa a tua Bíblia aí no jeito, pega aí seu rascunho para anotação, seu lápis, sua caneta, não é? Que nós vamos orar e estudar a santa palavra de Deus. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amado, santo e bendito Deus, em o nome do Senhor Jesus eu quero glorificar, adorar e bendizer ao teu nome, porque o Senhor é um Deus que faz sinais, prodígios e maravilhas no céu e na terra. É o Senhor, meu Deus e meu Pai, que opera. É o Senhor, meu Deus e meu Pai, que nos dá o alimento, a vida, a saúde. O Senhor tem nos sustentado. Quero te pedir, meu Deus e meu Pai, que a partir desse momento a tua palavra esteja vindo diretamente do teu coração, Jeová dos Exércitos, Deus vivo, para a mente, alma, intelecto do teu servo pastor Tiago, e que o teu Espírito Santo possa fazer dele um instrumento para nos abençoar, para nos orientar em o santo e grandioso nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Quero te agradecer pela vida da Sueli, pela vida da Emily. Esse é o trio que o Senhor levantou para estar fazendo a tua obra ali na cidade de Arambaré. Eu sei que os pastores Tiago e Suelen acompanhados da Emily, estão fazendo um trabalho que tem agradado ao Senhor. Muito obrigado, meu Deus, pela vida dessa família, que nós possamos crescer através dele nessa noite, como um instrumento do Espírito de Deus, no conhecimento, e nós possamos sentir a presença de Deus e andar na tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, pastor Tiago. O irmão está bem? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, tudo bem, graças a Deus. Amém. Jesus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos para frente? É bom demais, vamos para Amém. frente. Vamos para frente. Não tá fácil viver. Tá difícil o negócio. É verdade. Tá complicado. E tem um rapper brasileiro chamado Emicida. Emicida? Ele é um rapper brasileiro, popular, um dos maiores rappers do Brasil na atualidade. Uhum. E ele tem uma frase em uma das suas músicas que diz: quando pessoas viram coisas, cabeças viram degraus. Interessante. Ele está falando sobre a maneira como nós nos tratamos, a maneira como nós usamos as pessoas e amamos as coisas, a maneira como nós muitas vezes usurpamos as pessoas, a maneira como nós colocamos sobre as pessoas um peso desnecessário e mais as usamos do que as amamos, mais as usamos do que as servimos, mais as usamos do que as amamos na verdade. E isso não é novidade, a Bíblia já falava sobre isso, a Bíblia já fala sobre isso, o apóstolo Paulo já falava sobre isso em Filipenses, no capítulo 2, e eu quero trazer para nós algumas coisas, tendo o Senhor Jesus como exemplo. Filipenses, no capítulo 2, versículo 3 até o versículo 11, vai ser o nosso objeto de estudo nessa noite, vai ser o nosso objeto de meditação nessa noite. E o tema central desse texto, o foco principal desse texto, é uma palavra grega que é phroneite, ou frônesis. E o que é o frônesis? O frônesis é uma maneira de pensar, um modo de pensar que gera uma atitude. Um modo de pensar que gera uma atitude. Todo modo de pensar gera uma atitude. Tiago vai dizer em Tiago 1,15 que a cobiça dá luz ao pecado e o pecado gera morte. Então, aquilo que eu penso ou desejo dá luz ao pecado, e uma vez o pecado nascido, que é o sentido de dar à luz, o pecado nascido, isso vai gerar a morte. Paulo está falando sobre esse modo de pensar. No versículo 5 nós temos Paulo dizendo: tende em vós o mesmo sentimento. E essa palavra sentimento no original é esse frônesis. Ele está dizendo: tenham em vocês esse mesmo modo de pensar que gera uma atitude. Mas antes dele falar sobre Jesus Cristo no versículo 5, ele começa a falar do nosso modo de pensar e das nossas atitudes. Então no versículo 3 ele fala:
Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual que é dos outros. Então, Paulo está definindo 3 modos de pensar do ser humano carnal que geram 3 atitudes. O nosso modo de pensar gera partidarismo, gera vanglória e gera egoísmo. Partidarismo, vanglória e egoísmo. Tiago vai dizer, em Tiago 3,14, mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mentais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto. E aqui Tiago vai fazer uma lista do que esse sentimento é. Esse sentimento é terreno, animal e diabólico. Então, essa facção, esse sentimento faccioso, esse partidarismo, de acordo com Tiago, ele é terreno, ele é animal e ele é diabólico. Quem é que provocou uma divisão no céu? Foi o diabo. Então, todo partidarismo, tudo aquilo que provoca divisão é do diabo. Tem um versículo que diz que a rebelião para Deus é como o pecado de feitiçaria. Então, a rebelião para Deus é algo terrível. Então, quando eu me partidarizo de um lado ou de outro, automaticamente estou me rebelando contra um lado. Quando me partidarizo do lado A, eu estou me rebelando contra o lado B. Ou vice-versa. Então o Tiago está dizendo, se vocês estão tomando partido de alguma coisa, esse sentimento é terreno, animal e diabólico. E Paulo escreve aos Coríntios dizendo assim, quero dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo e eu de Apolo, ou eu de Cefas e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós ou fostes batizados em nome de Paulo? O apóstolo está dizendo, ele está falando para nós aqui sobre questões imbecis que tiram muito do nosso tempo. E nós vamos tomando partido por essas questões e vamos provocando divisões. Paulo diz que, lá em Efésios, que Jesus Cristo derrubou toda a muralha de separação. E nós, com essas nossas discussões, levantamos novamente essas muralhas. Estabelecemos outra A gente vai se separando, a gente vai se partidarizando por causa de ideia, por causa de conceito, porque eu acho que essa doutrina é certa, eu acho que essa doutrina é errada, eu acho que é assim que faz, eu acho que é assim que funciona, e a gente vai se colocando num lugar, a gente vai se colocando em pequenos grupos que não fazem bem para a proclamação do Evangelho. Eu me lembro muito do pastor Humberto Aragão dizendo para nós que os missionários têm muita dificuldade com a questão do calvinismo, do arminianismo lá no Oriente Médio, porque aqui no Brasil a gente fica discutindo, somos predestinados, não somos predestinados, temos livre-arbítrio, não temos livre-arbítrio, e os muçulmanos ficam assistindo isso. E aí quando os missionários chegam lá no Oriente Médio para pregar o Evangelho, eles não conseguem pregar o Evangelho, por quê? Porque eles têm que ficar respondendo a essas questões. Se somos ou não somos. E se nós não conseguimos ter unidade nem entre nós, como é que a gente vai conseguir mostrar unidade lá fora? Lá fora, verdade. Então o partidarismo é algo muito perigoso. O partidarismo, tomar partido de alguma coisa, não é bom, porque muitas vezes a gente pode tomar partido do lado errado. Eu lembro de uma pessoa que orava, Deus julga a minha causa. Deus faz justiça, julga a minha causa. E eu pensei, Deus vai julgar a causa se eu tiver errado e Deus tomar partido contra mim. É arriscado, filho, isso, né? Porque quem está em júdice, quem está em litígio, sempre acha que está certo. Mas o justo juiz vai fazer e vai tomar a decisão pro lado certo. É ele quem define, que sabe, né? Então, se eu tiver errado e o justo juiz decidir, não, você tá errado, então ele julgou minha causa, pesado fosse na balança e fosse achado em falta. E é um perigo isso. Então eu não posso pedir para que Deus tome partido a meu favor. E Deus não vai tomar partido a favor de ninguém, porque ele é justo. Ele é justo. Então Paulo diz a primeira coisa, nada façais por partidarismo ou por vanglória. Vanglória é a segunda característica do modo de pensar do ser humano, do modo de pensar do homem. E sobre isso Paulo fala em Gálatas 5:25. Se vivemos em espírito, andamos também em espírito.
Não sejamos cobiçosos de vanglórias, imitando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Uma mania da gente ver um cara na internet pregando, e esse pregador faz sucesso porque Deus está com ele, o Espírito Santo capacita ele, Deus levantou ele para aquilo. Só que aí, o que começa a acontecer? A gente começa a ver outras pessoas falando do mesmo jeito, se vestindo do mesmo jeito, sendo eloquente do mesmo jeito, imitando. Eu lembro que teve um pregador que certa vez ele começou a arrumar sobrancelha, pentear cabelo e tal, e aí a gente começava a ver na internet um monte de pregadorzinho. Igualzinho. Eu lembro desse fato. Começou a usar colete, terno e tal, e todo mundo começou a fazer igual. Atrás. Paulo está falando aos Gálatas que a gente não pode fazer nada por vanglória e nem imitar uns aos outros por vanglória. Porque se eu estou imitando, eu não sou verdadeiro. E se eu estou buscando vanglória, essa vanglória não vai me levar a lugar nenhum. Só vai me exaltar por algum tempo, todo mundo vai olhar e falar, nossa, como o Thiago prega bem, como o Thiago fala bem, como o Thiago é eloquente, mas vai servir para quê? Haverá um momento. Vai servir para quê? Eu aprendi que as mesmas pessoas que te aplaudem são as mesmas pessoas que vão te criticar no futuro. É verdade. A maior verdade da humanidade é a voz do povo é a voz de Deus. Porque o mesmo povo que glorificou a Jesus quando ele entrou em Jerusalém em cima de um jumentinho, foi o povo que lá no dia do julgamento gritou, solta o Barrabás. Solta o Barrabás. Então, Paulo está dizendo, não façam nada por vanglória, fui eu que fiz. Olha só, reconheçam a mim, porque fui eu que fiz, fui eu que estudei, fui eu que falei, fui eu que ensinei, fui eu que consertei. Se não é eu colocar a minha mão, a coisa não anda. Se não é eu fazer, ninguém faz. E o terceiro sentimento, a terceira atitude que nasce da mentalidade humana, do modo de pensar do ser humano, é o egoísmo. 1 Coríntios 13, Paulo diz, o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, o amor não se ensoberbece, não se importa com a indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita o mal. Não podemos ser egoístas, meus irmãos, mas nós temos que cuidar bem do que é do nosso irmão. O pastor Alexandre me empresta o carro dele, com o tanque cheio. Eu tenho que devolver o carro dele com o tanque cheio. E limpinho, né? Cuidadinho. E limpinho. E sem nenhum amassado. De preferência. E sem nenhuma multa. Melhor ainda. Eu preciso cuidar do carro do pastor Alexandre como se fosse meu carro. Eu preciso cuidar das coisas do meu irmão como se fossem minhas. Eu não posso ser egoísta a ponto de querer ter tudo para mim e aquilo que meu irmão tem eu quero também, e se ele tem, e se eu não tenho, ele também não pode ter, então de alguma maneira ele tem que perder aquilo que ele tem. Tudo é meu, tudo sou eu, tudo vem para mim. É comigo. É comigo. Então Paulo está dizendo que essas três atitudes são naturais do ser humano. Todos nós somos, querendo ou não, partidaristas, todos nós somos egoístas e todos nós buscamos em algum momento vanglória. As redes sociais são a maior prova de que nós buscamos vanglória. Porque a rede social nos dá a falsa ideia de que nós somos importantes. É verdade. Nos dá a falsa ideia de que a nossa opinião importa. E na verdade, a nossa opinião só importa para nós. Aquilo que eu acho só importa para mim. Ninguém se preocupa com o que eu acho. O que eu acho só é relevante para mim. Então nós precisamos lutar contra esse partidarismo, lutar contra essa vanglória e lutar contra esse egoísmo. Paulo nos mostra quem nós somos, Paulo nos mostra quais são os nossos defeitos, Paulo nos mostra que nós temos que nos corrigir, e ele também vai nos mostrar o antídoto para isso. A partir do versículo 5, ele vai falar sobre Jesus Cristo. Ele começa dizendo, tende em vós o mesmo sentimento, e aqui de novo a palavra frônesis, modo de pensar que gera uma atitude. Tenham em vocês o mesmo modo de pensar que gera uma atitude que também houve em Cristo. Que modo de pensar foi esse? Que modo de pensar que gera uma atitude houve em Jesus Cristo? No versículo 6 ele começa a dizer, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Então a primeira coisa, no versículo 6, nós precisamos ter uma
uma forma de pensar que nos leva a ter a atitude de não desejar nem mesmo o que é de direito nosso. Nem o que é nosso, nem o que é propriamente nosso por direito. Quantas vezes a gente já ouviu as pessoas dizendo, ore porque é seu direito. Uhum. É seu direito, Deus vai julgar, é seu direito. E Paulo está dizendo que a gente tem que ter uma maneira de pensar semelhante à maneira de Jesus Cristo, que é igual a Deus. Ele era em forma de Deus, mas ele não julgou por usurpação, ele não desejou, ele não quis continuar sendo Deus. Ele tinha direito àquilo. Era direito dele ser igual a Deus. Ele podia ter se manifestado na terra como filho de Deus, sendo igual a Deus? Podia. Ele podia ter se manifestado com toda a sua glória, com todo o seu poder? Podia. Mas ele abriu mão disso. E aqui é que nós temos o sentido literal da palavra, do termo se esvaziar. Eu não me esvazio de nada, porque eu sou cheio de nada. Só pode se esvaziar quem é cheio de alguma coisa. Ah, mas pastor, mas eu me esvazio do pecado. Não, eu não me esvazio do pecado, eu renuncio o pecado. Me esvaziar é deixar de fazer. Me esvaziar é deixar de ser. Me esvaziar é deixar de ter. Então, quando eu renuncio o pecado vem e eu digo, não quero. O pecado do roubo vem e eu digo, não quero. O pecado da mentira vem e eu digo, não vou mentir. O pecado da falsidade vem e eu digo, não vou ser falso. Não quero, Então, eu não me esvazio, eu renuncio. Paulo está dizendo que nós precisamos ter a mesma mentalidade de Jesus Cristo. João 1,1 diz, no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Jesus era plenamente Deus. Jesus plenamente Deus, ele estava com Deus, ele era Deus. Eu aprendi no seminário que Jesus Cristo é o verbo, e sendo o verbo, quando Deus disse haja luz, foi Jesus que fez a luz. Tudo foi feito por Quando ele. Deus diz haja separação de águas, foi Jesus que separou as águas, porque Jesus Cristo é a palavra de Deus em ação. É o verbo em ação, é a ação de Deus. Então, a primeira coisa, meus irmãos, que nós precisamos ter é não desejar nem mesmo o que é nosso. A gente precisa estar satisfeito com aquilo que Deus nos dá. Um pastor amigo nosso me ligou ontem de manhã e ele perguntou como é que estavam as coisas e eu disse para ele, estamos gratos pelo pão nosso de cada dia. Amém, glória a Jesus. A oração de Jesus em Mateus 6, o pão nosso de cada dia, nos dá hoje. Não é o que é meu de direito, é o que o Senhor me dá pela graça. Pela graça. É o que o Senhor me dá pela misericórdia. Então a primeira coisa que eu preciso ter para ser igual a Jesus é não querer nem mesmo o que é meu. É meu de direito? É. Mas se não vier, tá bom. Porque, na verdade, pastor Alexandre, a única coisa da qual nós temos direito, de verdade, é de ir para o inferno. Se não é misericórdia de Deus através do Senhor Jesus. O resto é tudo graça. O resto é tudo misericórdia. Depois, Paulo vai dizer, no versículo 7, que Jesus se esvaziou de si mesmo. E em 2 Coríntios 8,9 diz assim, porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesse. Enriquecesse a muitos, Jesus Cristo se esvaziou e ele se colocou no mesmo patamar da gente. Eu estava pensando sobre o negócio de perdão. E o perdão é uma coisa engraçada, porque a gente pensa assim, ó, você me fez alguma coisa, então você é inferior a mim porque você me fez alguma coisa. Então você tem que me pedir perdão. Você tem que fazer alguma coisa para chegar no meu nível. Quando o perdão é de uma maneira diferente. Não é você que me fez alguma coisa que tem que chegar no meu nível. Sou eu que tenho o direito de justiça sobre você que tem que descer no teu. E é o que Deus ensina. Nós fizemos algo contra Deus. E nós nunca poderíamos chegar no nível de Deus para pedir perdão para Ele. Pois é. Então o que Deus fez? Ele desceu ao nosso nível. Jesus desceu ao nosso nível para nos dar a oportunidade do perdão. Ele podia falar assim, não, vocês que se virem aí para perdoar, porque eu sou bom, fiz tudo para vocês. Eu sou o ofendido. Vocês que têm que vir até mim, mas a graça de Deus é o ofendido vai até o ofensor para dar a oportunidade para o ofensor se perdoar. Por isso que Jesus Cristo se esvaziou de si mesmo. Ele se humilhou para nos dar a oportunidade de receber o perdão que ele nos dá, não de pedir perdão. Abriu mão de tudo, Porque nem de pedir perdão nós temos a capacidade. Porque a própria Bíblia diz que ninguém diz que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. É verdade. Então,
eu preciso ter esse exemplo de Jesus na minha vida. Só que eu não me esvazio, porque eu não tenho nada, então eu preciso renunciar. Renunciar o quê? O pecado. Renunciar à sugestão do diabo. As velhas práticas. Renunciar ao conselho dos ímpios. Eu preciso renunciar, abrir mão dessas coisas. Em terceiro lugar, Jesus Cristo assumiu a forma de servo e tornou-se visível. Ele era invisível, ninguém via Jesus. Ele era o verbo, ele era a ação, ele era a palavra. E em Mateus 20, 27, Jesus Cristo diz assim: qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E para dar a sua vida em resgate de muitos. Então, eu sou pastor, isso não significa que eu tenho que ser servido pelos irmãos. Significa que eu tenho que ser o primeiro a servir. Quando a gente vê Jesus Cristo lavando o pé dos seus discípulos, lavando os pés dos apóstolos, a gente aprende uma coisa maravilhosa ali. Segundo a tradição dos judeus, todo judeu antes da refeição tinha que lavar a cabeça, a mão e os pés. Cabeça, mão e pé. Para se purificar. Quando Jesus chegou no buffet, que ele mandou João e Pedro e João lá reservar o buffet, quando ele chegou no buffet, o diácono não estava na porta. Que o diácono vem do grego diakonos, que significa através do pó, ou lava-pés. O diácono era um servo que lavava o pé e dava sempre pronto para ajudar as pessoas, para servir as pessoas. Jesus viu que eles não tinham contratado nenhum diácono para lavar os pés. O que o Senhor fez? Se ninguém está apto para lavar os pés, e se os caras não vão se levantar para lavar os pés, então deixa que eu mesmo faço. Eu vou fazer isso. Botou a toalhinha no seu ombro, pegou a baciazinha e foi lavar os pés. O pastor não pode ser aquele que fica esperando que as pessoas façam tudo. É isso aí. O pastor tem que ter iniciativa, e existem algumas pessoas na igreja que a gente tem que empurrar para fazer. Vai lá e faz, por favor, pelo amor de Deus, vai lá e faz. Me ajuda. Tem outros que a gente tem que segurar. Não, pera aí, agora não, espera mais um pouquinho. Dá um tempo que não é a hora. O pastor tem que ser esse dosador de potência. Coordenador, né? Coordenador de força, de poder. O pastor tem que amansar os crentes. Meu Deus. E a palavra amansar, eu aprendi com o pastor Olavo. A palavra amansar significa colocar a força sob controle. Um cavalo que é selvagem, ele é muito forte. Muito forte. Mas quando você amansa o cavalo selvagem, ele continua sendo forte. Só que a força dele está sob controle. Você controla a força do cavalo. Dominado. Isso é que é mansidão. Quando a gente pede para Jesus para que ele nos dê mansidão, é isso que a gente está pedindo para Jesus nos dar controle sobre a nossa própria força, sobre o nosso ímpeto. Sabe aquela força que você tem quando alguém te fala alguma coisa e você não gosta, você reage, você responde? Mansidão é controlar isso. É quando contar até 10, aquela coisa popular do contar até 10. Isso, contar até 10. Mansidão é contar até 1000. Quando a pessoa te fala, não, porque você é isso, 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 e você tem vontade de dizer, é você, porque você é isso, isso e aquilo, e você respira fundo. E vou lhe dar uns tapas. Gospe aqui pra você ver. Quero ver se passar dessa risca. Mansidão é você. Tá bom, tu acha não tem isso? Problema, Tudo não. bem. Se você acha assim. De alguma hora para mudar a tua opinião sobre isso. Isso é que é mansidão, ter tua força sob controle. O pastor precisa. Pastor, isso vai impactar o adversário, aquela pessoa que se levantou contra nós, né? Você imagina, eu chego lá contra alguém, vou te bater, vou fazer, vou acontecer, a pessoa reage de maneira amorosa, pacienciosa. Isso dá uma quebrada assim. Isso assusta. Barbaridade. Isso assusta, porque a pessoa vai preparada para briga. Vai preparada para guerra. E quando ela chega e você fala, tá bom, tá tudo bem. Me dê um abraço, meu amigo. Meu amigo, me dá um abraço, chega cá. Os soldados que foram prender Jesus Cristo, os caras foram prontos com faca na mão, com força. Porque Jesus, se ele resistir, a gente vai lá e pega ele. Quebramos ele. Então, o Pedro estava preparado para isso. Sim. Pedro foi lá e fez o quê? Cortou a orelha do soldado da guarda. O soldado da guarda, o Malco, ele era sacerdote. Porque o soldado da guarda era sacerdote do templo também. E quando Pedro cortou a orelha do Malco, ele não podia mais ser sacerdote porque ele era defeituoso. Tava sem Por orelha. isso que Jesus foi lá e coloriu. Jesus não veio tirar o sacerdócio de ninguém. Ele nos dá um sacerdócio. Puxa vida, é isso aí. Coisa tremenda. Tava todo mundo pronto pra briga. Pra briga, pra guerra. Chegar, quem é Jesus?
Jesus, nós vamos pegar o Jesus, hein? Vamos dar uma camaçada de pau em Jesus, vamos arrebentar com Jesus. Jesus fala, sou eu. O que aconteceu? Todo mundo caiu por terra. A verdade impacta de uma maneira que põe o inimigo, as forças das trevas que habitavam na maioria daquele povo por terra. Hein? Foi tudo pro chão. A maioria das pessoas pessoas que têm algo contra nós, elas têm algo contra nós porque lhes foi dito algo, não porque elas nos conhecem. Alguém foi implantando. É como você chega na casa de uma criança, na casa de uma família, e tem ali uma criança que fica olhando de rabo de olho pra você, né? Fica olhando feio pra você, fazendo careta. Isso quer dizer, ela ouviu o papai e a mamãe falando mal da gente. Quando a criança não chega e fala, mamãe, papai, esse moço que você falou aqui na Meu Deus, aí já entrega todo mundo. Aí já entrega tudo. Então, a gente cria... As pessoas falam muito, muita gente fala muita coisa, e eu aprendi uma coisa que é muito, muito séria. Se alguém teve liberdade para falar de mim para você, é porque você também fala mal de mim para ela. Abriu-se uma porta. A frase é, não me diga o que falaram de mim, mas diga-me por que tiveram liberdade para falar para você. Para falar para você. Então, Jesus Cristo, ele assumiu a forma de servo. Agora, imaginar isso pra gente, ter uma posição elevada e de repente você, com essa posição elevada, ter que se humilhar e assumir essa forma de servo. De lá pra baixo. Tem muita gente que se orgulha de dizer, não, porque eu sou o presidente. O pastor aqui sou eu. Eu sou o dirigente. É isso aí. O pastor Luciano Subirá disse que uma vez ele foi autografar um livro, foi fazer a dedicatória num livro, e o homem falou assim, meu nome é pastor fulano de tal. Aí ele colocou ao fulano de tal, Luciano Subirá, saiu o homem e abriu o livro. O senhor não colocou pastor aqui na frente? Eu sou pastor. Aí o Luciano respondeu, mas na tua identidade você mudou também quando foi consagrado? É pastor, fulano de tal. A gente tem... Sabe esse negócio de não, eu sou o pastor, eu sou o dirigente, eu sou o eu resolvo, eu sou o obreiro. Todo mundo é obreiro. Quem vai na igreja acende luz é obreiro. Obreiro é quem faz a obra. Eu aprendi. Saiu do tanque batismal é obreiro. Porque fica o testemunho público de que agora ele tem um compromisso com o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus. Quarta-feira de manhã eu aprendi uma coisa que eu não sabia ainda, ouvindo o pastor Márcio Valada na Rede Super. Eu aprendi que o Evangelho foi escrito não para os evangélicos. O Evangelho não foi escrito para os cristãos. O Evangelho foi escrito para os crentes. Para que vocês crescem. Que o Pai me enviou. Isso aí. Não é para que vocês evangelizassem ou fossem evangelizados. Não é para que vocês fossem cristãos. É para que vocês fossem crentes. Em quê? Em Jesus. Em Jesus Cristo. Depois a gente vê Paulo dizendo que Jesus Cristo se humilhou em obediência extrema para cumprir um propósito. Humilhou-se a si mesmo. Para cumprir um propósito. E aqui tem um versículo que eu acho maravilhoso. Em Hebreus capítulo 5, versículo 8 diz: ainda que sendo filho aprendeu a obedecer por meio daquilo que ele padeceu. Não significa que Jesus era desobediente, mas ele teve que aprender a obedecer. Ele estava aqui e tinha que se adaptar ao modo de vida do ser humano aqui. Lá em São Paulo era interessante, quando eu estudava lá no Kennedy, era interessante que todo dia tinha briga no final da aula. Todo dia tinha lá Todo dia tinha briga. Eu fico imaginando Jesus com 14, 15 anos, alguém querendo brigar com ele, ele podendo fazer assim, a pessoa morrendo. Só pra... Morre, e não podendo fazer. Meu Deus, isso é tremendo. Jesus resistindo às tentações, faltou pão em casa, não tem pão. Pensou nisso? E o Apolion lá no deserto, lá, transforma essa pedra em pão 40 dias sem comer? Eu já disse isso, eu choquei muita gente quando eu disse isso, mas eu falei que se fosse eu no deserto, por isso que não era eu, era Jesus. Se fosse eu, quando o diabo falou, transforma essa pedra em pão, eu ia transformar a pedra numa picanha, ia transformar uma outra pedra num litrão de Coca-Cola. Mandar buscar no século XXI, né? Mandar buscar no século XXI. Isso aí. E ainda fazer de uma caverna um restaurante com ar-condicionado. É isso aí. Larga a mão de ser besta, cara. Eu sou Jesus. Eu sou o cara. Mas Jesus não veio para isso. Ele veio para se humilhar. E Jeová disse para ele, você tem... Eu fico imaginando, me permita, que tudo que Jesus fazia, ele conversava antes com Deus, com base daquela coisa que ele chega lá em frente do túmulo do Lázaro
e ele ergue as mãos aos céus, ele manda retirar a pedra, né? Uhum. Ele ergue as mãos aos céus e diz, Pai, graças te dou, porque o Senhor sempre me ouve. Então Jesus está dizendo aí que ele tinha um relacionamento contínuo com o Pai. E outra coisa interessante é que depois de toda aquela campanha de milagres que Marcos fala, João Marcos fala no seu evangelho, Jesus levantava cedo, escuro, de madrugada, fazendo-se ainda escuro, ia para um lugar deserto e ali orava. Ele estava sempre em comunhão com o Pai. Então, ele estava em obediência total a Deus. E se Jesus precisava orar, Jesus, Uhum. o Verbo, Uhum. o Filho, Deus encarnado, se Jesus precisava orar, quanto mais nós. Barbaridade. Se Jesus precisava ter essa íntima comunhão com Deus, quanto mais nós. Nossa. Jesus Cristo se humilhou a si mesmo para aprender a obedecer. É verdade. Jesus não aprendeu a obedecer na teoria. Uhum. Hebreus 5:8 diz que ele aprendeu a obedecer pelo que ele Padeceu. pelo que ele sofreu. Uhum. Pastor Alexandre, o que é para a gente pensar, imaginar que a gente vai morrer na cruz daqui a tantos dias? Meu Deus. Daqui a tantas horas, o que Isaías profetizou vai se cumprir na nossa vida. Uhum. E Jesus Cristo estava no Getsemane orando, e aqui eu aprendo uma coisa maravilhosa com Jesus. É possível que a gente consiga fazer Deus mudar de opinião. Uhum. Porque Jesus diz, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Se não fosse possível, ele nem tentava. Nem tentava. Se for possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Não a minha. E aqui foi importante ele se humilhar e aprender a obedecer para fazer essa oração. Uhum. Ele se humilhou e aprendeu a obedecer para esse momento. Nós estamos vivendo um momento na nossa vida em que nós precisamos aprender alguma coisa para quando o momento determinado chegar, a gente entender, nossa, eu sofri aquilo para aprender isso. É isso aí, essa epidemia, por exemplo, todos confinados em suas casas, com suas famílias. Isso é terrível. O que tem de casal famoso que se separou dessa epidemia porque não se aguentou ficar em casa. Brigou, discutiu. A escola de Cristo é tremenda. Maravilhosa, maravilhosa. O que tem de gente se separando, porque tem gente que está tentando se separar de si mesmo porque não está se aguentando em casa. Não está se aguentando. Você vê, às vezes o camarada está correndo de um lado para o outro, de um lado para o outro. O que está acontecendo? Eu quero me livrar de mim, mas não consigo. Eu fugi de mim mesmo. Eu não consigo me livrar de mim. Esse versículo 8 do capítulo 5 de Hebreus, ele mexe muito comigo, porque Jesus teve que aprender. Por quê? Porque aquele que já nasceu adulto errou. Adão. Adão não aprendeu. Adão já nasceu sabendo tudo. E Adão nasceu com tanta facilidade. Adão nasceu assim, ó, com tudo na mão. Para Adão, Deus vinha. Para Jesus, ele que tinha que ir. Tinha que ir. Para Adão, Deus vinha. Para Jesus, ele que tinha que ir. Para Adão, Deus revelava. Jesus, apesar de ser Deus, tinha que buscar alguma revelação. Por que Jesus acordava de madrugada para orar? Porque ele dizia, Jesus, hoje você vai entrar numa cidade chamada Betânia e lá vai ter um tanque e vai ter um paralítico, você vai curar ele hoje lá, tá? Eu digo, tá bom, pai. Hoje, filho, você vai lá numa cidade chamada Samaria e meio-dia vai ter uma mulher sentada no poço. E essa mulher, ela teve 5 maridos, que tá com ela agora não é marido dela também. Você vai fazer isso. Porque essa vai ser a primeira pregadora de Samaria, através da vida dela muita gente vai ser salva. Muito bom, muito bom. Jesus buscava em Deus a revelação pro seu dia. O que ia acontecer durante o dia, era Deus que falava pra Jesus. Eu orientava ele em tudo. Não vá na onda, ó, você vai ter que ir a Betânia. E o Lázaro, seu amigo, vai estar lá morto e tal, é para minha glória e tal e tal. Você não vá na onda, você não vá no embalo dos apóstolos, dos discípulos, não, viu? Você fique firme, vá só no 4º dia que eu tenho um plano, um projeto fantástico de me glorificar através de você. Meu Deus! E outra, Jesus estava fazendo essa obra, não era para glorificar ele, não é? Ele diz o Pai ser glorificado no Filho. E Jesus, pastor, Jesus não era onisciente, onipresente, onipotente? Não.
Jesus não era onipresente, que se ele fosse onipresente, ele ia estar em Betânia e ele ia estar lá Mas, restaurando Lázaro ao mesmo tempo. ao mesmo tempo. Ele não estava em 4, 5 lugares ao mesmo tempo. Jesus Cristo homem, estamos falando de Jesus Cristo homem. E ele se esvaziou de Isso ser mesmo. igual a Deus, ele se esvaziou da sua onipotência, da sua Uhum. onipresença e da sua onisciência. Verdade. Quando é que ele falou que todo o poder foi dado a mim? Depois que ele ressuscitou. Me dá, Me exatamente. dado todo o poder no céu e na terra. Depois que ele ressuscitou ia subir aos céus, é que todo o poder lhe foi dado novamente. Então Jesus Cristo, Filho de Deus, ele precisava buscar do Pai dele experiências para que ele pudesse aprender a obedecer. E saber como é que o ser humano vive sentindo a pele o que eu e você sentimos. Por isso que ele se humilhou. E ele se humilhou, inclusive, ao diabo. Ele não obedeceu, mas ele também não colocou, não impôs o seu poder. É isso aí. Só no final que ele falou, diabo, vai dar uma volta. Na hora que Deus liberou ele para fazer isso. Na hora que Deus falou, filho, chega. Aí ele isso falou, aí. tá bom. Diabo, vai dar uma volta, e a Bíblia diz que o diabo o deixou por um tempo. Por um tempo. Um tempo. Por um tempo. Paulo está comparando o nosso modo de pensar com o modo de pensar de Cristo. O nosso modo de pensar é terreno, mundano e animal. O modo de pensar de Cristo é um modo de pensar humilde, é um modo de pensar que se humilha, é um modo de pensar que se transforma em servo, é um modo de pensar que obedece a Deus apesar de todo o sofrimento que ele enfrenta. Sem discutir. Sem discutir. Por que sofremos? Essa é uma questão dos ateus, né? Os ateus costumam dizer muito isso. Se Deus é bom, por que há sofrimento? Aqueles que não creem, né? Se Deus é bom, por que não há sofrimento? E o Albert Einstein que responder essa questão. Albert Einstein diz que não existe escuridão. O que existe é a ausência de luz. Então não existe maldade. O que existe é a ausência da bondade. Então quanto mais longe eu estou da bondade de Deus, mais cheio ou mais perto da maldade eu estou. Então Paulo está comparando a nosso modo de pensar que gera em nós uma atitude de partidarismo, gera em nós uma atitude de vanglória, uma atitude de egoísmo, e o modo de pensar de Jesus Cristo que gerou nele humilhação, gerou nele humildade, gerou nele obediência. E ele diz que nós precisamos ter essa maneira de pensar de Jesus Cristo. Nós precisamos ser humildes, nós precisamos ser obedientes, nós precisamos ser servos. De quem? Uns dos outros. Servos de Deus. Mas, pastor, qual é a recompensa que eu vou... Porque a gente sempre fala isso, né? As pessoas sempre, mas o que eu vou ganhar o quê com isso? O que é que eu vou ganhar? Qual é a minha recompensa? Voltando ao que o rapper Emicida disse, quando pessoas viram coisas, cabeça viram degraus. Qual é a minha recompensa? O que eu vou ganhar com isso? Versículo 9. Depois de tudo que Jesus Cristo fez, toda humilhação, versículo 9 diz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome. Deus o exaltou por quê? Porque ele se humilhou. Abriu mão de si mesmo. Deus o exaltou porque Deus o exaltou porque Jesus se humilhou. Efésios 1:2 diz: manifestou o Cristo ressuscitando-o dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas aos seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Quem? Aquele que se humilhou, que abriu mão disso tudo, da sua glória, do seu poder, da sua onipresença, da sua onisciência, abriu mão de si mesmo, abriu mão de poder resolver tudo com estalar de dedo, abriu mão de chegar pro pai e falar assim, pai, eu preciso mesmo morrer por eles, reinicia, aperta o reset aí, pai. Esse Alexandre, isso não merece nada, pai. Eu gosto muito de jogar videogame e quando eu tô perdendo muito, eu vou lá e aperto o botão de reset para recomeçar. Para recomeçar. E eu fiquei pensando... Ou eu ganho ou eu ganho. Ou eu ganho ou eu ganho. E Jesus podia ter feito isso, né? Ô pai, olha só, eu vou ter que ir lá, vou ter que morrer, vou ter que sofrer. Aperta o botão reset, aí faz tudo de novo. É isso aí. Só que agora faz sem o diabo. Vamos fazer um Adão diferente, então. Vamos voltar pro começo. Não é fácil. Vamos fazer um Adão Nenê? É isso aí. Pra ele aprender nas coisas. Bota ele no meio de uma família, como o senhor tá me botando. Vamos fazer um Adão com sogra agora? Com Pra ele passar pra ele aprender a obedecer com meio daquilo que ele padece. É isso aí. Vamos com sogra, cunhado. Vamos fazer um Adão com a família completa, mas não. Jesus fez, tá bom, pai. Sim, pai, não se discute. Eu vou lá e eu vou fazer. Segundo lugar, todo ser se sujeita a Cristo. Isaías 45:22 diz: olhem para mim
e vocês serão salvos. Uhum. Todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, já saiu da minha boca a palavra de justiça, e não tornará atrás, que diante de mim todo joelho se dobrará, e toda língua se dobrará. Filipenses 2,10. Jesus Cristo é Senhor. Filipenses 2,10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra. Vai chegar um momento que até Satanás vai dobrar o joelho para Jesus. Sim. Até o diabo vai falar, Jesus, era tu mesmo, não tem outro. Não adianta, não tem o que fazer. Eu sou um querubim ungido, mas você é o próprio. Não adianta, não tem o que fazer. É isso aí. Todos vão reconhecer Jesus como Salvador. Vai chegar um momento que todos vão reconhecer Jesus como Salvador. Até aquele soldado que transpassou o lado. Né? Até aquele que transpassou. Romanos 14 diz, porque foi para isso que Cristo morreu e ressurgiu e tornou a viver para si Senhor, tanto de mortos como de vivos. Jesus é Senhor. Não será, não foi, não seria. Jesus é Senhor. Irmãos, nós temos o nosso modo de pensar, e esse modo de pensar gera uma atitude egoísta, gera uma atitude partidária. Nós precisamos nos converter com a ajuda do Espírito Santo de Deus a cada dia, e esse nosso modo de pensar precisa ser transformado no modo de pensar de Jesus Cristo. Eu não tenho nada, eu não sou dono de nada, eu não posso nada, eu não sou o melhor. Nós precisamos ser servos uns dos outros. Nós precisamos honrar uns aos outros, nós precisamos respeitar uns aos outros e ajudar uns aos outros, aprender a obedecer por meio daquilo que a gente sofre, aprender a obedecer por meio daquilo que a gente padece, não reclamar das nossas dificuldades. Paulo diz em Romanos, porque não desanimamos nas nossas dificuldades, porque não desanimamos nas tribulações, porque a tribulação gera perseverança, e ele vai fazendo uma escala de benefício, de força, de fé. Verdade. Todas as nossas dificuldades são para nos fortalecer, são para nos transformar, para nos deixar mais parecidos com Jesus Cristo. Agora, versículo 11, qual é a finalidade disso? É que todo mundo veja como eu sou um bom crente. Todo mundo veja como eu sou bonzinho, como eu sou parecido com Jesus, como eu sou bom. Não. A finalidade disso é toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória do Pai. John Stott, o escritor, disse que uma vez estava conversando com um muçulmano e o muçulmano disse para ele, se os cristãos fossem verdadeiramente parecidos com Cristo, não haveria outra religião no mundo. Eu gostei dessa. Se os cristãos fossem parecidos com Jesus, e aqui eu coloco, se tivesse o mesmo modo de pensar que gera uma atitude que Jesus tinha, não haveria outra religião na Terra. As pessoas não se convertem muitas vezes, pastor Alexandre, por causa das nossas atitudes. Do meu testemunho mal, ruim. Como a gente ouviu pessoas dizendo, se for para ser crente igual a fulano, eu não quero. Igual Alexandre, Deus me livre. For para ser crente igual esse Tiago, esse pastor Tiago que deve para todo mundo, esse pastor Tiago que fala mal de todo mundo, eu não quero. Que mudança que houve? Nossa maneira de viver atrai ou afasta as pessoas de Jesus Cristo. A finalidade da nossa conversão, e a gente precisa entender isso e praticar isso, é a glória de Deus. A finalidade da nossa vida. Qual é a razão do meu viver? Qual é a razão da minha vida? A razão da minha vida é a glória de Deus. A minha atitude, o meu modo de falar, o meu modo de pensar, o meu modo de agir, o meu modo de tratar o meu irmão precisa glorificar a Deus. Em Colossenses 3,17, Paulo diz, e quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor, dando por ele graças ao Pai, dando por ele glórias ao Pai. Meus irmãos, você que está nos assistindo, vocês que estão nos assistindo, eu estou vendo aqui na minha live do Facebook o pastor Rodrigo, o Alex lá de Colatina, minha sogra, irmão Cláudio, irmã Tânia. Pessoal, um beijo para vocês, obrigado por estar aqui com a gente. Pode levantar, pastor, dá uma levantadinha ali, faz uma pausazinha. Não, é que vai ficar muito, muito esquisito. Mas, gente, beijo para vocês, obrigado por estar assistindo a Rose, nossa prima Rose Garcia, está nos assistindo. Deus te abençoe. Beijo, Rose. Irmãos, nós precisamos viver uma vida que, de fato, glorifique a Deus e busque os interesses do reino de Deus. Beijo a todos vocês. Deu já? Deu já. Mais de uma hora? Não, então vamos embora. Eu quero aproveitar então, deixa eu ver se Deus coloca alguma coisa aí a mais no coração. Eu sei que tem muita coisa, nós passamos a noite aqui. Outro dia eu estava eu e o pastor Rodrigo, meu amigo querido Rodrigo lá de Santa Maria, depois com o presbítero Rodevan, e agora contigo a coisa vai fluindo e Deus vai trabalhando de uma maneira muito interessante. Mas eu quero abrir aqui
aproveitar essa deixa, né? Hoje é dia 8, né? E eu quero citar aqui o nome de alguns irmãos que está fazendo aniversário hoje, pastor Tiago. Aniversário. Está fazendo nível. Aniversário. Existe aqui uma pessoa importante, foi muito importante, é muito importante em nossa vida, e de igual modo seu esposo, que é o ilustre pastor, reverendo Ivan Nunes, né? Aqui eu estou falando da minha pastora, nossa pastora Marlene Pessali Nunes. Ministrou no meu casamento. Ela foi lá, é verdade. Pastora Marlene, receba o nosso respeito, o nosso carinho, o nosso abraço. A Tânia está lhe mandando beijo, um abraço também, não é? E que Deus abençoe pastora Marlene e lhe dê vida e que o Espírito Santo de Deus continue fazendo e trabalhando com a alma da irmã como tem trabalhado, fazendo da senhora um instrumento de Deus a levar a palavra do Senhor da maneira que ele tem feito sempre. Receba o nosso abraço e o desejo de nosso coração é que essa data se repita por muitos e muitos e muitos anos com vida e saúde. Então, parabéns, feliz aniversário à nossa irmã, pastora, conselheira, mulher de Deus, esposa do reverendo, né? Ivan Nunes. Deus abençoe a senhora. De igual modo, a nossa querida irmã Ivone Lima. A irmã Ivone, ela é esposa do irmão Carlos, né? Esposa do irmão Carlos, meu amigo Carlos, né? E também é gente nossa, gente querida, a irmã Ivone. A irmã Ivone está sempre junto conosco, nas horas alegres, nas horas tristes, estão sempre conosco juntamente com o irmão Carlos, a Dagmar, o Marcos, nós estamos sempre aí, vez por outra, se encontrando para orar. São gente que não somente ri junto, mas chora junto também. Chora junto também. Gente que chora junto. A Claque ali tá com recado. Ah, é? A Claquete? A Claque ali. Pode falar. Carlos também tá de aniversário. O Carlos da Ivone? A Ivone e o Carlos, olha só, a Ivone, o Carlos e a pastora Marlene fazem aniversário no mesmo dia? Isso. Mas que coisa tremenda, olha E aí. a Ivone e o Carlos se casaram no mesmo dia e um com o outro. Essa foi boa. A Ivone e o Carlos se casaram no mesmo dia, um com o outro, e fazem aniversário no mesmo dia. Olha que coisa linda. Mas seguindo aqui a lista, nós temos a Cristiane Santana, temos aqui também a igreja, os amados irmãos da Fonte de Águas Vivas, os amados queridos irmãos, a igreja Assembleia de Deus Monte Castelo 2, Everton Félix, Genair Bergo, Ana Paula Santos, Cleide Silva e Brian Santos. Esse Brian Santos é filho da missionária Adriana, lá do estado do Espírito Santo, da Igreja do Brasil para Cristo. De Guagapari? De Guagapari. Saudade do Wallace. Deixa eu ver aqui. No dia 7, que foi ontem, e eu tive uma programação, mas acabei não me lembrando, e eu quero pedir aos irmãos também que me tenham por escusado, os amados irmãos da Igreja do Evangelho Quadrangular de Rio Pardo, avante, pois, e sem parar, o Evangelho anunciar. Igreja do Evangelho Quadrangular de Rio Pardo, Eduardo Barbosa, Igreja do Evangelho Quadrangular Sagrado, Igreja O Brasil para Cristo Seródio, Daiane Rodrigues, Leandro Martins da Silva, Daniela Lopes, Jubraque Inconformados, Pontal, olha aí, Manuel Paulino, Thales Henrique, Eliana Leal Vieira. Então, esses são os amados irmãos e amigos queridos e igrejas, né? Entidades, igrejas, denominações que estão de aniversário no dia de ontem, que foi dia 7, e no dia de hoje, dia 8 de maio de 2020. Pastor Tiago, faz uma oração por esse povo, querido, por favor, desejando a eles longura de dia, vida, saúde, enfim, de acordo com aquilo que vem ao teu coração. Graças te damos, Senhor amado, por esses queridos que completam mais um ano de vida.
E o desejo do nosso coração, Deus, é que esse novo ciclo que se inicia seja um ciclo de bênção, de paz, um ciclo de prosperidade, de vitória e de mudança de mentalidade. Glória a para que Jesus. esses queridos possam estar cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós oramos e te agradecemos por essas vidas. Amém, Senhor. O Senhor é bom, Deus. Meu pastor Tiago, as suas considerações ao final dessa transmissão, onde Deus nos ajudou e nos abençoou muito. Não é fácil ter a mentalidade de Jesus. Não é fácil. Não é fácil ter a atitude de Jesus. Não é fácil abrir mão dos nossos direitos, abrir mão daquilo que a gente acha que para nós é bom. Mas é necessário. Nem tudo que é necessário geralmente é agradável, mas tudo que é necessário deve ser feito. Jesus dizendo aos seus discípulos, explicando para eles que era necessário que ele morresse para que houvesse salvação, e os discípulos diziam, não, Jesus, se o Senhor morrer, não vamos deixar isso acontecer, e ele dizia, é necessário. Irmãos, o que é necessário não pode ser mudado, o que é necessário não pode ser trocado. É necessário que a gente tenha a mente de Cristo, é necessário que a gente tenha essa mentalidade que gere em nós a atitude de Jesus Cristo. Nós precisamos ser cada vez mais humildes, cada vez mais servos, cada vez mais obedientes a Deus, para que verdadeiramente a gente possa ser parecido com o nosso Senhor Jesus Cristo. Parecido com o nosso Senhor Jesus Cristo. E qual é o segredo? Qual é o segredo? Qual é a melhor maneira da gente servir a Deus e nos parecer cada vez mais com o Senhor Jesus? Como é que eu tenho que fazer? Como é que eu devo agir para que isso aconteça? A gente precisa ter uma vida de oração como Jesus teve. Uma vida em oração. Buscando no Espírito Santo de Deus essa transformação no nosso interior, no nosso caráter, na nossa maneira de pensar. De viver. Mudança não é agradável, mudança não é fácil, mudar não é fácil. As nossas transições à nossa vida, da infância para a adolescência e da adolescência para a vida adulta, são transições doloridas, porque nós precisamos deixar para trás coisas que nós gostávamos de fazer. Paulo diz, quando eu era menino, eu pensava como menino, agia como menino, sentia como menino, mas quando eu deixei de ser menino, deixei as coisas de menino. E a gente pode adaptar esse versículo para o seguinte, quando eu era do mundo, eu agia no mundo, falava como o mundo, gostava das coisas do mundo, mas quando passei a ser cristão, abandonei as coisas do mundo. Quando eu era do mundo, eu pensava como o mundo. Quando eu passei a ser cristão, abandonei as coisas do mundo. O mundo não me interessa. O costume, né? O costume do mundo, as tradições do modelo. mundo. O que o mundo faz não me interessa. O que me interessa é aquilo que agrada a Deus, é aquilo que Deus tem como padrão. Por que a gente precisa meditar na lei do Senhor? Porque a lei do Senhor nos revela qual é o caráter de Deus e qual é a moral de Deus. Meditando na lei do Senhor, a minha mentalidade é transformada dia após dia, e dessa maneira eu posso ficar mais parecido com Deus. Parecido com Deus. Louvado seja Deus. Eu quero deixar aqui a minha palavra de agradecimento aos amados irmãos e amigos queridos que estiveram aqui na página Pastor Alexandre Viana, estiveram também no Facebook, Pastor Tiago Viana. Só um abraço, pastor Tiago. A Tânia Praz, tadinha, já 3 gerações escutaram essa palavra, a avó, a mãe e o filho. A irmã Tânia, a mãe Yolanda e o Andrews, o Andreves, querido Andreves. O nome dele é com W no final. Andrews, Andreves, com W tem som de V. Tá certo. Só que no sul tem som de U, que não é Kiwi, é Kiwi. É Kiwi, tá certo. Então é Andreves. Então um abraço para vocês, meus amigos. A nossa amiga Lucimara Cássio. Lembra da Lucimara Cássio? Não me é estranho esse nome, Lucimara Cássio. Eu tô tentando lembrar. Puxa aqui um pouquinho mais pra perto, o finalzinho. Lucimara Cássio. Dá uma levantada, tem muita gente ali, pastor. Lemoa, um beijo pra ti, por dar visão. Mais um pouquinho que dá. Vai pra frente. Devagarzinho, aí. Aí alcançou o dedinho de quem? Olha quem tá assistindo a gente. Ivone, acabamos de orar por ti, mandar um beijo pra você. Agradaça, tá todo mundo ali. Vamos, deixa eu ver se eu consigo aqui. Não vai botar filtro de gatinho em nós. Não, outro dia no Estragão, aí foi um negócio sério. Eu me botei lá de tudo quanto foi jeito. Aqui, pastor Tiago, aqui o senhor vai lendo os nomes aí e vai dando uma cena aí pro pessoal que tava aí conosco. É que tá em HD, eu botei pra filmar, vai mostrar os defeitos do nosso rosto. Não tem problema, mas nós é bonitinho. Mas nós é bonitinho. Carlos Alberto Ramos, Bira, nosso amigo Bira, tava Bira assistindo.
Luiz Cláudio. Aperta ali O quê? Eu não sei mexer nisso. É só apertar aqui, ó. Quando você aperta aqui, você está dando um tchauzinho pra pessoa. Então vamos assinar o Bira. É isso aí. Luiz Cláudio Bira escreveu: Paz, pastores amados e queridos, admiro muito vocês, um grande abraço. Cláudio Luiz, lá de Tapes. Paz, pastores amados, meu amigão. Lembra do Claudião, né? Lembro do Claudião. Luciano estava nos assistindo. Mano, Luciano lá de Cachoeirinha. Pensando, sim, da Lianinha. Gente da melhor qualidade, produto de Deus. Pastor Alexandre, o líder da Jubraca da Grande Porto Alegre, estava nos assistindo. Pastor. Ele é o líder lá? Ele é o líder. Rapaz, olha aí. Olha aqui, o Rodrigo Ferreira, conhece? Rodrigo Ferreira. Esse é um pastor lá de Santa Maria. Lá de Santa... Gosta de tirar foto com um copo de leite. Rodrigo. É ele mesmo. Esse menino aí sabe muito. Sabe. Deus revela muita palavra de Deus pra ele, viu? Eu não falo muito com ele porque a voz dele me intimida. Né? E outra coisa... Colocar você e ele eu no meio, eu não falo nada. Mas ele ganha. Ele ganha. Nós dois juntos. Meu Deus. Meu Deus. É uma pessoa assim, inspiradíssima esse moço, viu? Deus te abençoe, Rodrigo. Vamos ver quem mais. Aqui ele escreveu abraço, amigos. Rodervan Baldez. Schaefer. Rodervan. Abraço, meu amigo. Esse também é outro. Esse Paz de Jesus, boa noite. Olha só quem estava assistindo. Silmaia do Canto Soares. Minha sogra. A sogra. A minha sogra. Minha sogra, eu amo muito minha sogra porque a melhor coisa que eu tenho foi ela que me deu. É a filha, né? A minha esposa, Sueli. E de vez em quando a Almeria faz umas costelas, umas coisas, né? O meu sogro é bom de churrasco. É bom de assado, Demorou pra aprender, mas tá ficando bom de churrasco. Eliezer? Irmão Eliseu Alves. O irmão Luiz Cláudio mandou outra mensagem, amém, glória a Deus. Irmã Cátia Nascimento. Irmã Cátia Nascimento, esposa do Carlos Nascimento. Lá da Colatina. Nossos amigos de Colatina estavam com a gente. A Lucimara também é de lá. A Lucimara também é de lá. Esposa do Alex. Do Alex PW. O Alex é quase dono da PW lá já. O pastor Rodrigo tá aí de novo. O pastor Rodrigo tá aqui de novo. O que eu fiz? Volta, aperta a setinha aí, meu filho. Tô ensinando pra ti. Pra você que tem rádio em casa, eu não tenho. Bora. 2 mestres, hein? Agora sim, imagina, Rodrigão. Deus te abençoe. Alexandre Viana, você que escreveu aqui, obrigado pela companhia, Deus os abençoe. Irmã Tânia nos assistindo, mandando boa noite. O Andrews nos assistindo. Irmão Luiz Cláudio Camargo nos assistindo lá de Viamão. Alex Silva. Luiz Cláudio. O Claudião Fofão. Claudião, abraço, Deus te abençoe. Ó, o Andrews, saudades dos cultos, melhores pastores que tive o prazer em conhecer, fizeram a diferença na minha vida. Deus te abençoe, Andrews. Fica firme, velho. Fica firme. Vambora, Fica firme. Pamela Viegas, um abraço pra ti. Davi mandando um abraço, Thiago Viegas. Ô, Feroz, ô, Bombadão, um abraço pra ti, cara. Que saudade do Bombadão que eu tenho. Rose Garcia, prima Rose nos assistindo. Saudades, família. Meu querido Jeremias, que saudade de ti, Jeremias. Quanto tempo. Eu conheço o Jeremias desde quando eu era namorado da Sueli. Não era nem faz tempo. Antes de você mandar eu escolher casal, tem a moto. Teve esse lance da moto e o casamento, né? Eu devia ter escolhido a moto, ia tá paga já. Já podia ter comprado uma melhor. Já ter trocado umas 3 ou 4 vezes, mas graças a Deus Ele diz aqui, paz, pastor Alexandre, quanto tempo, um abraço. Deus abençoe. Tiago, vem pra Vila Ema, manda a passagem, Rosa, que eu vou. Manda aí a passagem, nós vai. Ai, gente, que coisa boa. Silmara Soares, Solange Cristina, um abraço. Cíntia Tavares lá de alumínio. Alumínio, sim. A Cíntia, é verdade. Isso. Paz do Senhor, irmão, que Deus abençoe. João Oscar lá de Cachoeirinha, um abraço. A querida Marcilene lá de Araras, esposa do Wilson. Deus abençoe. Um grande abraço para vocês. Solange Cristina, lá de alumínio, um abraço para ti. A Rose Campesato, a tia da Suelen, tia Rose. Um abraço, tia Rose. Rodrigo Ferreira do A Rose mandando paz, pastora Tânia. A pastora Tânia Rose está offline agora porque a neta está aqui. Então a neta está aqui. Ela fica offline. A gente só consegue falar com ela agora domingo quando a neta for embora. Pastor Rodrigo, palavras de deleite. Muito gostoso ouvir de Jesus. Deus abençoe meus amigos. Deus te abençoe, querido. Minha sogra mandou aplausos. A Suzy, esposa do Bira. Abraço, Suzy. Aqui o Rodrigo tá dando risada. Mandou um cachorrinho dando risada. Acho que foi na hora que a gente falou da sogra. Tá. Tu tem sogra, né, Adriano? Tem, e a sogra dele mora em Gramado. Ele tava lá. Nós fizemos um programa de lá de Gramado. Ele tava na quarentena em Gramado. Mas esse menino é uma coisa finíssima. Ele e a Angelita, líder regional da região central. Essa do Adão com sogra foi pra matar. A Rose falou, não, minha sogra, em nome de Jesus, ô glórias. João Batista Vieira, meu padrinho de casamento. Querido João. Tremenda.
João Gente Batista, da melhor qualidade também. Bira, Toda a família, João, esposa Eliana. Beatriz Veiga, Deus abençoe minha irmã, Suzy, Diego Cunha, abraço pra ti, Diego. O Diego tá fazendo um trabalho Queridão, bonito pra Jesus. Deus tem usado ele como instrumento na mão dele. A Tânia escrevendo, a Lucimar, e é isso aí. Castro. Ivone, um beijo, Ivone, irmã Glaé. Aglaé. A Radassa dormiu, Glaé? Põe a Radassa pra ver nós aí. Deu uma mamadeira pra menina? Ó, o Alex, o Beco, hein? Acho que ele quis escrever Pocô. Pocô, hein? Pocô. Alex, tô pocando igual o Vasco. Aira. Daqui a pouco ele responde. Aqui, ele corrigiu. Manglé, pais amados, pastores de família, Amaral ligadinha. Eduardo Fantini, esposo da querida irmã Malu, lá de São Bernardo. Um beijo pra ti, querido. Um abração pra vocês que estavam nos assistindo aí. Deus abençoe, obrigado pela audiência e ajude-nos a proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Compartilhe essa live, dá uma curtida aí, ajude essa mensagem a chegar aonde não chegaria se nós tivéssemos que ir. Um grande abraço para vocês. Eu gosto de pausadamente. Ajude-nos a levar essa mensagem. Ajude-nos a levar essa mensagem aonde ela não chegaria se nós tivéssemos que ir. É muito bom, viu? Isso aqui atravessa a fronteira. Aqui a Lucimar tá achando ruim alguma coisa. Lucimar é brabo, hein? O que a galera disse? Radassa acabou de dormir. E a Lu? Que alegria ver vocês. Tá pocando aqui no S. Pocô. Tá pocando. Pocô, gente linda, quer dizer, tá explodindo, quebrando. Quando eu morava no Espírito Santo, um dia eu tava na janela do escritório da convenção lá, aí tinha aquele pessoal que passava da escola, né? E aí, dois, três, não, porque não sei o que, eu vou pocar a orelha dele todo, vou pocar ele. Aí eu falei, o que é pocar? Esse negócio de pocar? Perguntei pra Rose. Disse, Rose, o que é pocar? Ela disse, pocar, pastor, é quebrar, bater. Eu falei, então a mulher que tava dizendo que ia bater no outro até uma vez a gente foi fazer uma festinha de aniversário lá na igreja, eu, a Sueli e o pastor Júnior preparando, e a gente enchia um balão estourado. Encheu outro estourado, encheu outro estourado. O Júnior disse, isso aqui é uma nova empresa, é balões poca-poca. Enche história, enche história. Poca-poca. Gente querida, gente linda, Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado por ter estado conosco. O nosso objetivo sempre é de levar a palavra de Deus, falar do amor do Senhor Jesus. E no nosso coração está o desejo de somar o pouco que Deus nos tem dado com a mensagem que Deus tem repartido a outros pregadores, a outros pastores. Então, a nossa estada aqui, a razão de nossa estada aqui é somar com os irmãos que pregam, que evangelizam e que ganham almas, não é? E somar também os nossos momentos em oração com o momento que todos os pregadores e evangelistas, anunciadores do evangelho tiram e fazem em oração um por outro e por esse Brasil afora, por esse mundo afora. Nós queremos somar com aqueles que já estão fazendo a obra de Deus. Amém? Nós voltaremos aí, querendo Deus, qualquer dia. Quero lembrar aos amados irmãos e amigos necessários a nós que segundas, terças e quartas-feiras nós estamos transmitindo o programa Crer e Crescer pela rádio obpc.com.br das 5 às 6 da tarde. E na quinta e sexta também, ou nós fazemos no horário do OBPC, ou nós fazemos às 10 da noite. Na quinta-feira nós transmitimos uma programação pela página da Igreja O Brasil para Cristo Camaquã, OBPC Camaquã. E nós vamos avisando, né? Eu entrei no Instagram, é assim que fala, né? Instagram. Olha, no Instagram. Mas eu me atrapalhei todo, me pus chifrinho, narizinho de gato, foi uma fiasqueira. Me vesti todo de cor-de-rosa, mas agora eu já estou treinando e creio que o pastor Rodrigo não desistiu de mim. Eu creio que na próxima terça-feira, pastor Rodrigo, a gente pode fazer, né? Independente de fazer também no Facebook aquela transmissão que nós estamos aí alinhavando para ver se a gente faz, né? E vamos aproveitar esse momento para anunciar Jesus, pregar o Evangelho. Esse negócio de chegar lá no céu e Deus dizer assim, você não falou do amor do meu filho, você não falou do meu amor, você não anunciou que o Espírito Santo estava na terra fazendo a obra, aí nós vamos dizer, falamos sim, não falou o que tinha que ter falado, porque você tinha tudo na mão,
tempo, os livros, a Bíblia, inspiração do meu espírito para fazer, pregar de manhã, de tarde, de noite, você não fez. John Piper diz que a maior prova de que a gente não ora por falta de tempo são as redes sociais. A gente não ora por falta de tempo, só... então ao invés de ficar no zip, zap, não, nada contra, mas vamos aproveitar para falar de Jesus, fofoquear, fazer fofoca da vida de Jesus. Vamos contar para todo mundo que Jesus fez. Foi lá, curou o cego, e teve um que ele até mandou, olha que coisa, mandou o camarada lavar, cuspiu no chão, né? Foi isso? Passou no olho do camarada e mandou ele se lavar num tanque, né? E aí, quando Jesus... Isso é muito legal. A gente já tá acabando, tá? Nós já estamos indo embora, Isso é tá? muito legal. Segura aí. Quando Jesus gospe no chão e faz o barro, ele tá fazendo a matéria-prima com a qual o homem foi feito. Meu irmão foi feito do pó, e agora Jesus cospe no chão, faz uma melequinha. E põe de volta o que falta. Meu Deus, que coisa. Olha, é uma revelação essa aí grande. Aqui tem mais gente chegando aí. Tem o João Oscar. Beijo na Tata, na Sussu e na Emily. Pra mim, nem um abraço, né, Lu? Tudo bem? A Rose mandou saudades, Tiagão. Uhum. Maria Agostinho está nos assistindo. Deus te abençoe, Maria. Deus abençoe vocês, queridos. Uma coisa só, você que tem celular agora com aplicativo e tal e coisa e tal, vai lá na tua loja de aplicativos agora e procura a Rádio BPC. Baixa o nosso aplicativo, a nossa programação é bem legal. De manhã tem uma programação com o pessoal do programa Equipa, no meio-dia o pastor Carlão tá com uma mensagem legal. Muito boa. E de segunda, terça e quarta-feira o pastor Alexandre tá lá das 5 às 6 da tarde. Ele tá competindo com o Datena, competindo com o Siqueira, mas ele tá ganhando, tá conseguindo... Estamos chegando no céu. Estamos chegando. Os anjos estão anotando o que nós estamos fazendo. Então vai lá na tua loja de aplicativo e baixa lá Rádio BPC. O que a Lu falou ali? Pra pagar uma Coca-Cola pra eles. Eu pago, manda o número da conta que eu mando dinheiro pra Nós vocês. vamos comer uma pizza em Colatina. Tem pizza em Colatina? Tem. Vamos parar o trânsito, colocar umas mesas no meio da ponta do Rio Doce e tomar Coca-Cola, Fanta e umas 3, 4 pizzas, tá, Lu? Segura aí. Não, em Colatina tem que ser muqueca. Muqueca. Mas quem vai fazer muqueca? A Tuti. Tu sabe fazer muqueca? Ixi, tudo sabe. A Alemoa, não sei se a Alemoa sabe fazer muqueca. Não, o alemão não sabe, não. A Alemoa fazia arroz em panela de pressão, o Alex dizia. Arroz? Bom. Arroz. Jogou na parede e gruda tudo. Ficava bem molinho o arroz. Bem facinho de comer. O que o Rodrigo disse aí, o pastor Rodrigo? Vamos fazer uma compartilhada a qualquer hora. Eu não tenho nível pra isso não, Rodrigão. Não, vamos nós três, vamos sim, pastor Rodrigo. Eu vou trabalhar isso aí, eu quero. Porque na realidade eu estou aprendendo com o pastor Tiago, estou aprendendo contigo. E quero ter outros colegas aqui comigo para que eu possa aprender. A idade, dizem que quando a vida começa aos 40, eu estou com 60, isso quer dizer, empatou aí, eu tenho 20 anos de idade, agora eu tenho que aprender tudo de novo. Falta 5 anos ainda para começar a minha vida. Você falta aí, então. Entende? Então, pastor Rodrigo, por favor, vamos andar junto para pregar o evangelho. Anunciar essa palavra, tuas experiências, a experiência do pastor Tiago. Pastor Zé Maria, se prepare que nós vamos fazer alguma coisa junto. Vamos selecionar uma pastorada aí para a gente falar do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas nós vamos embora, vamos deixar você tranquilo aí com a sua família. É muito bom estar com você. Se fosse falar, vamos deixar você com música de louvor a Deus, que faz bem para sua alma. Jimmy Swagger, Here's Coming Back. Here's Coming Back. Mas esse é uma hora, nós vamos ter rádio aqui. Vamos voltar para a rádio, um outro esquema aí. Estou orando a Deus. Deus vai me abrir uma porta para ter uma rádio aí, ó. Esse é o tempo de pregar o evangelho. Esse é o tempo de pregar o evangelho. De manhã, de tarde, de noite, meio-dia, acordou, prega o evangelho. Levantou, prega o evangelho. O Rodrigo colocou, vai ser Sadraque, Mesaque e Abednego. Vai sim. Vambora. O pai vai ser Abednego. Vambora. Então o Rodrigo vai ser o Sadraque. Mas, queridos amigos, Deus abençoe muito a vossa vida. Muito obrigado por ter estado conosco. É muito bom estar com vocês sempre, sempre, sempre. Eu, o pastor Tiago, o presbítero Rodevan, o pastor Rodrigo, que estamos envolvidos mais diretamente nas transmissões, somos ricamente abençoados por você. Você tem sido uma bênção para a nossa vida e nós temos pedido a Deus que Deus nos faça instrumento para, de alguma forma, abençoar você e a sua casa. Se for preciso, se for possível, não saia de casa. E se sair de casa, use máscara, lave abundantemente as suas mãos com sabão e água, seque e aplique o álcool gel.
Evite o ósculo santo, que é o beijo, o abraço, o aperto de mão. Obedeça às autoridades constituídas. Obedeça às autoridades constituídas, porque você vai estar se guardando e vai estar preservando as pessoas que estarão próximo a você, tá bom? Deus os abençoe, Deus os prospere. Deixo aqui o meu abraço respeitoso a você e que o amor e a graça do Senhor Jesus Cristo não esteja só no interior de sua casa, quarto, sala, cozinha, banheiro, pátio, quintal, toda a sua casa, toda a área construída da sua casa, em sua vida, no meio de sua família, esteja a presença do Espírito Santo de Deus em o nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? E agora nós vamos ficar aqui com uma palavra de oração de despedida do pastor Tiago, tá bom? Forte abraço. Pai Santo, nós não somos capazes de nos transformar. É verdade, Jesus. Nós não somos capazes de mudar nada em nós sem a ajuda do Teu Espírito Santo. Sim, Jesus. Tu és o oleiro, Deus. Nós somos a matéria-prima para que o Senhor faça em nós aquilo que o Senhor quiser. Bendito seja Deus. Nós precisamos verdadeiramente estar cada vez mais conformados ao Senhor. Estar mais conformados àquilo que o Senhor precisa e àquilo que o Senhor deseja. Bendito seja Deus. Com as Tuas mãos, Deus. Vem nos moldar, vem nos modelar. Ainda que nos machuque um pouco, ainda que doa, Deus. Meu Deus. Nos põe no rumo certo. Ainda que nos doa um pouco, ainda que nos machuque, nos coloca, Senhor, no caminho certo, rumo ao Teu coração, ao Teu propósito, rumo a obedecer aquilo que o Senhor tem como intenção e como desejo. Pai, abençoa aos nossos irmãos que nos assistiram, aos nossos irmãos que vão compartilhar essa mensagem. Sim, em nome do Senhor Jesus, que essa mensagem chegue na vida das pessoas e que provoque nelas, Deus, um despertamento para a necessidade de termos um modo de pensar que nos gere uma atitude semelhante à atitude de Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai. Nós oramos e te agradecemos. Amém, Senhor. Obrigado, queridos. Forte abraço. Quem é que chegou ali? Só para não deixar. Vem cá, Emily. A nossa prima Rose pediu para mostrar a Emily. Não, deixa como tá. Essa daqui é a Emily, Rose. Ó, minha filha, com 6 anos já. Dá um tchau pra tia Rose. Tchau, tia Rose. Tchau, tia Rose. Deus os abençoe, queridos. Forte abraço, boa noite, bom descanso. Fim de semana de bênção na presença de Deus. Em nome de Jesus. Muito obrigado por você ter estado conosco. Fique em paz. Tchau, gente.